Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos, e esses são os destaques econômicos da semana. O principal deles, claro, foi a reunião do Copom, que acabou mantendo a taxa básica de juros aqui no Brasil em 10,50% ao ano. Em primeiro lugar, é necessário entender os motivos que foram alegados para essa sustentação. Então, além de todas as incertezas com relação ao timing, ao momento para a redução de juros nos Estados Unidos, nós também temos questões domésticas relativas, em primeiro lugar, ao mercado de trabalho, que continua bastante apertado, com taxas de desemprego bastante baixas, a resiliência da própria atividade econômica em função de um crescimento que ainda existe com relação aos indicadores de produção. Nós também temos os riscos fiscais e até mesmo questionamentos com relação à própria política monetária, ou seja, como que será conduzido o Copom, sobretudo a partir de 2025, com a nova composição da diretoria, e também esses questionamentos que vêm por parte do Executivo Federal com relação ao tamanho da meta de inflação. O segundo ponto que chamou a atenção diz respeito aos exercícios que foram conduzidos pelo próprio comitê, pelo próprio Banco Central, a respeito dos prognósticos para a inflação. Então, considerando o cenário em que a taxa Selic apresenta os seus parâmetros conforme o relatório Focus, ou seja, permanece em 10,50% ao ano até o final de 2024 e apresenta uma certa flexibilização até 2025, até dezembro do ano que vem, para 9,50% ao ano, nós teríamos um IPCA de 4% em 2024 e 3,4% em 2025. E foi apresentado um cenário alternativo, ou seja, mantendo a taxa Selic em 10,50% ao ano por todo o horizonte relevante da política monetária, ou seja, até o final do ano que vem. Nesse caso, nós continuaríamos tendo um IPCA, uma inflação de 4% em 2024, mas de 3,1% em 2025, praticamente igual à meta de inflação definida aí para os próximos anos, tanto 2024 quanto 2025 e também 2026 até o momento, ou seja, nós teríamos esse cenário que, inclusive, não seria necessário aumentar a taxa de juros para gerar essa convergência para a meta de inflação. Claro que existe margem de manobra, que inclusive foi admitida por parte do próprio comitê, no sentido de que, se houver uma deterioração mais significativa do cenário, nós poderemos ter, inclusive, um aumento de juros. E tem um terceiro ponto, mais para o final do comunicado, no sentido de que a política monetária deve permanecer em patamar restritivo, ou seja, contribuindo para desacelerar a atividade econômica e, consequentemente, a inflação. E esse efeito ele precisa ser sentido não só com relação aos dados correntes de inflação, ou seja, aquilo que acontece olhando através do retrovisor, como também afetar as expectativas de inflação que sofreram aí um aumento ao longo dessas últimas semanas. Então, a política monetária precisa ter esse duplo efeito, ou seja, conter os preços correntes, como também as expectativas de inflação para o futuro. Eu particularmente acredito que nós não deveremos ter mais nenhuma alteração da taxa básica de juros, da taxa Selic, até o final do ano, e pode ser que nós tenhamos alguma gordura para queimar, sobretudo a partir do momento em que o início do ciclo de redução de juros nos Estados Unidos ficar mais claro. Eu acredito que nós teremos aí alguns poucos graus de liberdade para reduzirmos de maneira bastante lenta e gradual a taxa Selic ao longo do ano que vem, claro, se não houver mais nenhuma deterioração significativa do cenário, sobretudo por conta de questões internas. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.